pessoal! Hoje nós vamos falar sobre circuito elétrico. Mas antes, vamos ter uma breve história sobre o eletromagnetismo. Bom, as primeiras observações de fenômenos elétricos se iniciaram na Grécia Antiga, e o primeiro pensador a estudar os fenômenos elétricos foi Tales de Mileto. Mas foi somente a partir do século XVIII que ocorreu um desenvolvimento da teoria eletromagnética atual. Esse desenvolvimento ocorreu graças a diversos pensadores e cientistas, como o inglês Stephen Gray, o norte-americano Benjamin Franklin e vários outros. Agora que já conhecemos um pouco sobre a história do eletromagnetismo, vamos entender o que é um circuito elétrico? O circuito elétrico é um conjunto de elementos como esses que vocês estão vendo: geradores, receptores, resistores, capacitores e interruptores, que são ligados por meio de fios condutores, formando um caminho fechado para produzir uma corrente elétrica. Mas são tantos nomes, qual a diferença entre esses elementos? Vamos lá, vamos aprender sobre todos eles. Os geradores são dispositivos que convertem energia mecânica, química ou até mesmo solar em energia elétrica. A energia produzida por geradores pode ser usada para alimentar circuitos elétricos. Já os receptores são dispositivos que transformam a energia elétrica em outra forma de energia. Um exemplo de receptor é o motor elétrico, que transforma energia elétrica em energia mecânica, sendo a base para o funcionamento de vários aparelhos, como os ventiladores, batedeiras, liquidificadores. Os resistores são dispositivos que compõem circuitos elétricos diversos. A sua finalidade básica é a conversão de energia elétrica em energia térmica. A maior parte dos resistores é feita de materiais de alta resistência. Temos também os capacitores, que são dispositivos eletrônicos usados para o armazenamento de cargas elétricas. Eles podem ser encontrados em quase todos os circuitos elétricos. E por fim, temos os interruptores. Um interruptor nada mais é do que um aparelho ligado a um circuito elétrico, que tem como função interferir na circulação e na distribuição de energia. Antes de observarmos alguns exemplos de circuitos elétricos, vamos falar de uma curiosidade importante. Como eu falei para vocês lá no começo, existiam vários cientistas que atuaram no desenvolvimento e aprimoramento do eletromagnetismo. Dentre as várias pesquisas está as leis de Ohm, que são muito importantes para o nosso aprendizado. Com as leis de Ohm, é possível calcular informações referentes à tensão, à corrente e à resistência elétrica. Ela é dividida em duas. A primeira lei afirma que um condutor mantido a temperatura constante fará com que a intensidade da corrente elétrica seja proporcional à diferença de potencial nas duas extremidades. A segunda lei de Ohm corresponde aos fatores que interferem na resistência elétrica, onde a resistência depende da espessura e do comprimento do condutor. Essas informações são importantes para aprendizados futuros. Agora, vamos falar dos tipos de circuitos elétricos. Vamos iniciar pelo circuito simples. O circuito simples é aquele em que há apenas uma única corrente elétrica, ou seja, a corrente elétrica sai do gerador e percorre somente um caminho até voltar a ele. O circuito em série é aquele que tem seus componentes ligados um após o outro. Sendo assim, a corrente elétrica que passa em todos os componentes é a mesma. A falha de um dos elementos do circuito faz com que ele deixe de funcionar. Temos também o circuito em paralelo, que é composto por duas ou mais cargas. Porém, diferente do circuito em série, todas essas cargas possuem o mesmo ponto em comum, ou seja, há um ponto de derivação para todas elas, fazendo com que o fluxo da corrente elétrica seja separada proporcionalmente para cada carga, de acordo com o valor de sua resistência. Por esse motivo, as lâmpadas e os outros aparelhos receptores são normalmente ligados em paralelo. Dessa forma, a corrente elétrica divide-se de acordo com a demanda de cada um dos componentes. E por fim, nós temos o circuito misto, que é aquele que resulta na combinação de circuitos em série e circuitos paralelos. Essas são as montagens mais comuns da vida cotidiana.
pois as redes elétricas convencionais resultam da mistura de circuitos sequenciais e paralelos. Por exemplo, no circuito elétrico de uma residência, temos os elementos de proteção, o disjuntor, e de comando, os interruptores, ligados em série com as fontes receptoras, que são as lâmpadas, geladeiras, as quais estão ligadas entre si em paralelo com a fonte geradora. Mas, afinal, qual a importância do circuito elétrico? Os circuitos elétricos são de grande importância para o avanço tecnológico, mas além disso, eles proporcionam conforto, bem-estar, segurança e lazer para a sociedade. A energia permite o funcionamento de bancos, hospitais, indústrias, escolas, semáforos e todo o sistema de comunicação. Portanto, é impossível imaginar a vida moderna sem energia elétrica. Essa ação é uma realização dos projetos de extensão integrados à Casa da Ciência, do Centro de Ciências Exatas e da Natureza da Universidade Federal da Paraíba, em parceria com a Escola Municipal Virgínios da Gama Melo.